Peraí, tá virado. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá ótimo. Tá ótimo. E aí, me conte como estamos? Estamos bem aqui com a nenenzinha aqui, mas ela tá brincando, tá tranquila, Vida né, de filha? mãe real aí, né? Total. Maravilhoso, Mas tá tudo maravilhoso. certo. Ah, que bom. E Que bom. você, Andressa, como é que você tá? Então, bem também, vamos falar um pouquinho sobre essas almas conectadas e sobre esse poder do feminino dentro de nós, o poder dessa energia tão poderosa que o nosso mundo precisa tanto agora, né? Para que a gente possa explicar para as pessoas o que que significa energia feminina e como a gente pode ativar essa energia feminina em nós. Eu acredito que isso é um poder muito grande que a gente tem a possibilidade hoje de acessar, mas pelo movimento da Terra que a gente está vivendo, né? Movimentos Sim, com certeza. espirituais. Sim, com certeza. E entender um pouco sobre o que que é essa energia feminina, né? Porque as pessoas confundem muito, igual a espiritualidade, né, Andressa? Que as pessoas acham que espiritualidade está ligada somente ao misticismo, à religião, a técnicas, e não é nada disso, né? E a energia feminina também, que as pessoas às vezes é, confundem muito com o movimento feminista, né? E que também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É o poder da energia feminina que está também no masculino, né? Que está no homem também. Mas que agora, nesse momento, a gente precisa muito da energia feminina Uhum. para dar continuidade aí com a evolução. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho dessa energia. O que que significa essa energia? Como é que a gente traz essa energia para o nosso dia a dia? Sendo independente do gênero, sendo mulher ou homem, nós temos a energia feminina e a masculina que habita em nosso corpo. E é muito importante a gente entender a importância de cada uma delas na nossa rotina diária. É, Falando um pouquinho da energia masculina, eu acredito que o movimento do mundo, das pessoas em si, foi muito para esse lado da energia masculina, no sentido de ação, de impulsão, de termos mais motivação para que a gente possa fazer, correr atrás dos nossos desejos, dos nossos sonhos, realizar aquilo que é importante para a gente, buscar sentido na vida. Eu acredito que esse movimento foi muito necessário, continua sendo óbvio, mas foi muito necessário para a construção da nossa sociedade, principalmente para a construção da mulher. Porque a mulher fez muito esse movimento. E hoje a gente está num movimento onde as mulheres estão entendendo o poder da energia feminina, porém ainda não sabem como usá-las. O que eu percebo é que as mulheres estão cansadas, as mulheres estão com muitas atribuições, com muitas atividades, elas se sobrecarregaram com excesso de atividades na vida e hoje elas estão mais exaustas. Então, o que a gente vê é um cenário de mulheres mais cansadas, mais ansiosas, ao mesmo tempo oscilando emocionalmente na depressão por uma questão natural, né, do corpo. Então, é importante a gente compreender o porquê desses motivos, o que que levou a gente a, a, a passar por esse processo. Sim, e as mulheres elas estão ficando adoecidas, né? Não só a nível mental, que é o primeiro nível de adoecimento, né? O segundo, né? Porque tem o nível espiritual, mas emocionalmente também, e vai chegando, né? Vai densificando até chegar nas travas energéticas e no físico. Eu fico impressionada de a quantidade de mulher com câncer de mama. Eu fico impressionada, assim, porque Uhum, eu tenho na minha família, né? As mulheres da minha família, todas apresentam algum tipo de nódulo, alguma coisa, e o próprio câncer mesmo, né? E eu acompanho de perto essa evolução das mulheres. E assim, existem prédios e prédios oncológicos. E uhum, se existem prédios oncológicos, é porque tem muitos pacientes oncológicos. uhum, E qual é a causa principal? Qual é a causa raiz dessa quantidade de mulher com câncer de mama? O feminino. Onde está o feminino? Né? Onde que a gente foi silenciada nesse feminino? E tanto a mama como o útero, que são os dois
órgãos, né, os dois sistemas aí que mais se ligam à energia feminina, ela está ligada à nutrição, não só a nutrição de nutrir o filho, mas de se nutrir como mulher, né, do seu feminino, de poder se sentir bem naquele corpo feminino, se sentir empoderada, de poder também nutrir o filho, porque quantas mulheres foram retiradas desse direito de nutrir o filho? A energia feminina, ela é a energia da nutrição, né? Ela é energia yin. A energia yin não é energia de movimento, não é energia de ação, não é energia de chegar primeiro, de impulsionar, né? É energia do receber. A gente tem a Trindade, que faz parte de toda a criação do universo, né? E a Trindade, ela é o quê? Ela é a energia azul, dourada e rosa. Azul, ela é a vontade divina. A vontade, ela é o masculino. Ela é a primeira, é o número um. O número um, ele é o primeiro, é o que vai, é o que impulsiona, é o que faz tudo acontecer. E o 3, que é o feminino, é a manifestação da energia, que impulsiona a primeira energia com toda a manipulação para criar e a criação. A manifestação é o feminino. Então, por que, que a gente foi tão calada durante toda a história da humanidade? Porque a mulher tem a energia da manifestação. Não adianta você querer manifestar se você não tiver equilíbrio na sua energia feminina. E isso vale não só para as mulheres, mas para os homens também. Né? A gente tem o yin e o yang. O yang é o homem, o yin é a mulher. Se você não tiver o equilíbrio dos dois, sendo que a mulher tem mais o yin e o homem mais o yang, as coisas vão ficar todas atrapalhadas. Então você às vezes planeja e não manifesta. Você não cuida daquela manifestação. Né? O que é a manifestação? A geração, gente. Olha, é a coisa mais perfeita que existe, é a gestação. Né? Por que só a mulher consegue gestar? Porque só a mulher tem essa energia de nutrir, de cuidar, de acolher, de receber. A energia feminina é receptiva, ela não é uma energia de ação. Se você tiver energia de ação demais, você expulsa a mulher, o marido, você expulsa o filho, você expulsa todo mundo da sua vida. Porque você só quer agir, você fica super agitada e você não consegue acolher. A mãe é acolhimento, né? A mãe é o recebimento, a nutrição. A mãe terra, ela tá aqui para quê? Para acolher a gente. A mãe terra não tem um movimento de ação, ela tá só ali, recebendo, nutrindo, cuidando dos seus filhotes, que somos a gente, né? Somos nós. E às vezes ela dá umas trolitadas na gente. Gente, olha o que vocês estão fazendo. E esse é o nosso papel do feminino, é abrir os olhos, é a intuição, né? É você estar em contato direto com o divino. A mulher, ela tem essa sapiência desse contato direto, né? De falar assim, nossa, olha o que está acontecendo. Ela consegue observar por fora o emocional, a energia, consegue dar um direcionamento, que é o que o homem às vezes não consegue fazer. O masculino, ele não consegue fazer, porque ele é muito de ação. A mulher, ela consegue ter essa assimilação, sistematização, né? Associação de tudo que está acontecendo para acalmar os ânimos, né? Para dar pausa para as coisas. E eu acredito Né, que é aí André? que mora a sabedoria, né? A sabedoria Sim. que a gente tanto fala, tanto sabedoria humana quanto a sabedoria divina que a gente acaba adquirindo, está muito envolvida no ato de você acolher. E o ato de acolher envolve acolher os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dores, os seus sofrimentos, aquilo que não te faz bem, aquilo que te faz bem. É o ato de acolher. E não só isso, é o ato de acolher as pessoas, né? Porque enquanto mulher, enquanto no ato de nutrir, no ato de servir, no ato de ajudar o outro, a gente acaba acolhendo o outro também. E essa visão é uma visão, eu acredito, muito relacionada com a compaixão. A gente Sim. consegue ter mais compaixão quando a gente olha para o outro com um olhar mais compassivo mesmo, como se eu estivesse ajudando aquela pessoa, como se eu estivesse entendendo o que que aquela pessoa está vivendo, o que que aquela pessoa está passando, como que eu posso acolher aquela pessoa no momento que ela está, sem julgar ela pelas ações e pelas escolhas. Mas eu olho o outro como um ser divino que existe e habita dentro dele, mas que às vezes não está tão expansivo, né?
para que ele possa, às vezes, fazer boas ações. Então, eu acredito que agora a gente está num movimento de poder voltar para dentro, olhar para a gente, e aproveitar a vida com mais concentração. Quando a gente passa a concentrar em tudo que a gente faz, traz mais leveza para a gente. Então, a mulher, principalmente, que atribuiu muitas atividades, a partir do momento que ela passa a se concentrar mais no que ela está fazendo, ela traz mais a calma, ela traz mais o cuidado com aquilo que ela está fazendo. E isso vai trazer um pouco mais de leveza para as mulheres, para sair um pouco dessa ansiedade, sair um pouco desse adoecimento, sair um pouco desse ressentimento guardado por tanto sofrimento de dor gerado pelo processo do passado. Então, as mulheres se calaram muito, as mulheres engoliram muito sapo, as mulheres pegaram muito a fazer, achando que isso ia dar um resultado mais benéfico. Então, agora o movimento é: vamos voltar para si, cuidar de si, vamos envolver esse processo de entender que quando você cuida de si, você consegue cuidar muito melhor do outro. Quando você está bem, você gera um bem-estar também no outro. E esse adoecimento, agora estamos no movimento de poder retroceder, no momento de curas. Então, quanto mais curas a gente faz, melhor para a gente, melhor para todos que estão ao nosso redor. E você colocou muito sobre a questão da intuição. Acredito que a intuição seja o nosso canal mais limpo e puro de recebermos as respostas das nossas perguntas. Então, o movimento mais inteligente é a gente saber perguntar. Aí a gente tem que aprender a perguntar o que que a gente está vivendo, o que que a gente está passando, como que eu vou sair dessa situação, como eu posso ser melhor no dia de hoje. Quando eu faço as perguntas certas, eu tenho a resposta da minha própria intuição. Então, se eu entendo o que é intuição e como eu vou acionar esse canal ao longo do meu dia, fica muito mais fácil eu sempre buscar respostas para que eu possa me ver cada vez melhor. Isso é um movimento de cuidado, esse é um movimento de compaixão comigo. E aí, automaticamente, se eu entendo o que é isso, eu passo para o outro e aprendo a acolher o outro também do lado de fora. Sim, com certeza. É você ter o direito de ser e se cuidar, né? É o direito de ser mulher. A gente está precisando recuperar isso. O direito, o merecimento de poder ser mulher. Porque a gente alcançou níveis muito altos de produtividade como mulher, né? De lugar, a gente ocupou lugares muito importantes, ocupa ainda, né? Lugares muito importantes que sobressaem e que a gente só fez isso tudo porque a gente queria ser ouvida, Uhum. né? A gente não era ouvida, a gente era Eu acho totalmente que submissa. ouvida, vista, reconhecida e amada. Isso, Porque dentro da amada, que mulher são as existe uma necessidades necessidade básicas, enorme né? de amar, exato, de amar, de ser Sim, amada. Então a mulher, às vezes, acredito que ainda tem esse movimento de, às vezes, se doar tanto esperando sim, algo em troca, e isso gerou muita frustração, né? Então, eu acredito que esse ato de a gente aprender a dar, mas dar em equilíbrio, de aprender que o amor mora dentro de nós, e aí automaticamente a gente deixa um pouco essa necessidade de fazer tanto para ter aquele reconhecimento externo. Quem tem que ter o reconhecimento sou eu por mim, né? Quem tem sim, que manifestar esse amor sou eu por mim. Essa sim, paz, essa tranquilidade tem que morar dentro de mim para eu levar isso também para fora. sim. E a mulher é tão importante na nossa sociedade, tão importante, porque nós somos a base emocional da sociedade. Quem ensina os filhos a sentir somos nós. Uhum, uhum, Quem ensina o filho a agir é o homem. E, uhum. e agir sem sentir não faz sentido, Uhum. né? Então, para a gente aprender a ensinar o outro a sentir, a gente precisa aprender a sentir com a gente mesmo, né? Perfeito. E é, Perfeito. e é muito desafiador, não é fácil, né? Eu não gosto de falar difícil, é desafiador, porque difícil você já coloca um tanto de coisa assim, nossa, é Barreira. difícil demais. É, desafiador não, você já vai, opa, desafiador, então eu gosto de desafio, então vamos lá. Então, E muita assim, mulher é, adora um desafio e busca isso, hein? Busca adoro, com dificuldade. Eu certeza, acho que esse gente. ponto é muito importante. Muitas de nós buscamos o que é difícil. Então a gente tem uma trava mental de que a vida é difícil, de que tudo é difícil, para conquistar aquilo é difícil. Então eu coloco uma trava,
dificultando todas as minhas ações, os meus Sim, comportamentos, os meus pensamentos já geram esse comportamento em mim. Então tudo fica muito mais maçante, tudo fica muito mais difícil, eu reclamo muito mais, eu vejo a vida de uma forma muito mais negativa, porque eu criei esse mundo interno negativo. Então, quando a gente entende sim, que existe sim um mundo da facilidade, quando os meus pensamentos são modificados para um lado mais positivo, para um lado mais fácil. O fácil significa eu estou dando a possibilidade de buscar novos resultados. Eu estou dando uma possibilidade de me abrir a um novo, de buscar novas perspectivas, um novo olhar, que às vezes eu não consigo enxergar hoje. Então, quanto mais eu quebro resistências dentro de mim, mais fácil vai ficando o meu olhar para aquilo. Então, se eu não sei, deixa eu aprender. Se não tá legal, deixa eu desenvolver um pouco mais. Então, eu acredito que isso é um processo, ou sentir é um processo de desenvolvimento, onde você vai treinando o seu corpo todos os dias para aprender o que que é sentir. Para aprender esse sim. movimento de mãe terra. A mãe terra de acolher, de nutrir, eu tenho que estar ali. Eu tenho que aprender a sentir. Então, eu, como mãe, a gente, como mulher, como mãe, a gente aprende a sentir muito com o filho. É um ensinamento imenso. Muito, Então a gente começa a entender, poxa, o que que eu estou sentindo hoje? Qual a emoção que está mais latente dentro de mim? Como que eu vou correlacionar isso com o meu estado mental? E aí eu vou aprendendo a desenvolver esse meu lado dia a dia. E aí, quando eu desenvolvo meu sim. lado de sentir, fica muito mais fácil eu entender o que que é o amor, o que que é a felicidade, como que eu vou ser alegre e sair desse lado meu que eu guardo tanto de rancor, de tristeza, de mágoa, de angústia. Eu vou buscando novos caminhos a não ser este que a mente colocou para mim de uma forma às vezes mais negativa. Sim, e você falou da busca pelo difícil, né? Isso é uma crença que a gente tem social, porque nós temos muitos níveis de crenças limitantes, né? A gente tem um nível histórico, tem um nível social, tem um nível geográfico, né? De onde você está, tem um nível de alma, tem crenças que você carrega aí há muitas experiências, né? Tem a nível de DNA, tem a nível hereditário. Então a gente carrega muitos níveis de crenças limitantes. E a mulher, ela tem um nível de crença social histórica muito forte. Uhum. E para romper essas crenças, você precisa trabalhar você e toda a ancestralidade que carrega essa crença também. Porque além de carregar no histórico, você carrega no hereditário, porque essas Uhum. mulheres viveram essa história toda, né? E você rompendo essa barreira dessas crenças, você está curando, gente. Vocês não têm noção. E, É muita gente. e, e É sabia, muita é muita gente. gente. E é interessante isso, Muita porque gente. porque a barreira do difícil é muito criada porque a gente coloca muito culpa também no outro. Tudo que acontece é culpa do outro. Muito. Se o outro fosse legal, aí eu também seria. Se o mundo fosse legal, eu também seria. Se tudo fosse diferente, as coisas seriam diferentes para mim. Então isso fica muito mais difícil do que a nossa realidade. Então, quando a gente entende que todo movimento pode ser nosso, que eu posso fazer as próprias mudanças dentro de mim, dentro da minha perspectiva de visão, aí as coisas começam a se tornar mais palpáveis. Opa, espera aí, eu consigo mudar, então automaticamente eu tenho um resultado diferente daquele que eu tinha. Eu consigo olhar para os meus sentimentos com mais carinho, começar a acolher, para compreender quais são as distorções que eu estou carregando em relação à falta de positividade que eu não estou vendo na vida. Então, eu acredito que esse olhar, voltar esse olhar muito mais para mim do que para o outro, eu consigo resultados mais fáceis. Se eu fizer um movimento, eu consigo movimentar a minha família para trás, a minha ancestralidade, e a minha família para frente, os meus filhos, para que eu ajude eles também com as minhas ações, eu quebrando as minhas crenças. Então, quando a gente entende isso, principalmente para uma mãe, que a gente escuta muito, né? Ah, tá, como que eu vou ajudar os meus filhos? Ah, eu vejo esse movimento dos meus filhos, esse comportamento, como é que eu vou fazer? A melhor forma de fazer de ajudar os seus filhos é ajudando a si mesma primeiro. Porque se eu quebro as minhas crenças, eu não estou levando o mesmo comportamento para o meu filho, que vai observar diariamente quais são os meus comportamentos e ações e vão repetir. Eles estão vendo ali diariamente eu me comportando, eu fazendo. E às vezes eu falo com ele, não faz daquele jeito, mas eu me comporto assim. Então, não é um aprendizado real, né? É. E o filho, ele aprende por exemplo, né? Principalmente por exemplo. E você é o maior exemplo do seu filho, Uhum. né? E a culpa, ela é tão real que a gente começa a dificultar
a complicar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, o nosso processo de cura. Porque a gente sente culpa de sentir e a gente sente culpa de não sentir também. Então, assim, nossa senhora, mas eu não tô sofrendo, eu devia sofrer. Tá errado. Ah, não, mas eu tô sofrendo, eu não devia sofrer. Então tá errado também. Então você tem que fazer o quê? Uhum. Né? E assim, quem que te falou que você tem que ir alguma coisa? Uhum. Essa coisa do tem que é Não, é uma prisão, e a né? sociedade, né? A sociedade coloca a gente dentro de uma caixa e diz: tem que ser assim, você tem Tem que que ter ser esse assim. comportamento, você tem que pensar desse jeito. E eu acredito que a gente ficou no movimento de tem que banir seus sentimentos. Sim, Então, o ato de sentir também não foi nos ensinado como algo natural. Você tem que não, fingir ser uma pessoa diferente perante o outro, que é melhor. Você tem que esconder os seus sentimentos diante o outro para você não sofrer e não se machucar. Então, sim, hoje é um movimento de explore seus sentimentos, explore as suas sim, emoções, vá para dentro de sim, si, porque ir para dentro não significa sofrer, significa sim. curar. Ó, Então, quando a gente eu vou só abrir minha mãe que chegou, mas eu tô te ouvindo e vou te falando também, rapidinho. tá bom, Pode continuar, Andressa. tá bom. Então, quando a gente entende que a gente carrega muita culpa pelos nossos erros, pelas nossas ações, e essas culpas que a gente acaba carregando, às vezes não são vistas por nós mesmos. Está tão enraizado ali nos nossos movimentos que a gente acaba aceitando aquilo que a gente não quer, a gente acaba aceitando aquilo que a gente não gosta, a gente sabe que aquilo que a gente recebeu, ou aquele comportamento ou tratamento do outro não é tão legal e a gente acaba aceitando. Então, a gente vê o erro e a gente não tem condição de modificar o erro, a gente acaba aceitando aquilo ali. Então a gente acaba se culpando muito e acaba gerando uma cobrança muito grande em cima de nós, em cima dos movimentos que a gente faz. Então eu acredito que esse ponto é muito legal de se tocar, sabe? Para que a gente possa se envolver e entender o quanto a culpa atrapalha imensamente os nossos movimentos. Total. E de cura, né? Porque se eu me sinto culpada de sentir, eu não consigo acessar esse sentimento, É, exato. né? Eu não posso E aí sentir, né? eu não posso sentir, é ruim sentir. E É. como que é a criação da Mulher Maravilha, Uhum. né? E para os filhos também. Porque a minha mãe fala muito isso comigo, né? Das gerações passadas, principalmente. Eu não posso mostrar para o meu filho a minha fragilidade. Porque aí como é que ele vai confiar para ele cuidar de mim? Né? Como é que ele vai confiar numa mãe que está totalmente frágil, que é muito raivosa, que é muito triste, que é muito depressiva? Como é que eu vou poder sentir se minha mãe não me dá essa estrutura de sentimento? Mas será que é isso mesmo? E você acha que por causa dessa fragilidade, as mulheres acabaram buscando essa força para mostrar e provar para a sociedade essa força? Com certeza. Porque esse estigma de sexo frágil é o quê? É aquela pessoa que não tem opinião. Ah, ela é sexo frágil, coitada. Ela não consegue fazer isso. Uhum, E aí, o que a mulher começou a falar? Eu não sou sexo frágil, não. Eu sou sexo forte. Eu uhum, consigo, sim. Então, se uhum, você consegue, eu também consigo. Por que não? Nós somos iguais, nós somos seres humanos. uhum, Aí, o que a uhum. mulher fez? Ela pegou tudo que ela já fazia, que eram zilhões de coisas que ninguém reconhecia. Falou, eu também vou fazer aquele tanto de coisa que esse sexo forte aí fala que ele é forte por causa disso. Pra Uhum. mostrar que eu sou forte também. Só que a nossa Só fortaleza, que o ela é que que aconteceu? diferente. Exato. E o que aconteceu? A insegurança continua ali dentro, porque a gente mostrou uma força Muito. externa de movimento, de fazer, de agir, mas a fragilidade da insegurança ainda mora ali dentro de mim, porque o que a gente quer na realidade é buscar segurança, é buscar confiança em nós mesmos. Porque aí eu não Sim, preciso provar nada pra ninguém. Se eu sou confiante exatamente. de mim mesma, eu não provo nada pra ninguém. Se eu tô segura comigo, eu não preciso provar nada. Aí eu acredito que entra no passo de eu começar a aproveitar a vida do jeito que a vida é. Aproveitar os pequenos momentos, entendendo que a energia feminina é aproveitar cada momento com calma, com tranquilidade. Eu olhar aquilo que eu tô fazendo com confiança. Eu olhar que aquilo que eu faço, que eu sou, as minhas virtudes e os meus dons são conscientes por mim
E ao mesmo tempo eu tenho segurança que aquilo que eu estou fazendo é bem feito, é bom, gera um resultado, sem ter que buscar essa validação do externo. Porque o movimento hoje Isso. ainda é muito reconhecimento, muito validação. Se eu não tenho, eu duvido das minhas próprias ações. E as minhas ações estão perfeitas. Eu estou fazendo, eu estou agindo, eu estou me movimentando. Mas o passado de culpa que me condena ainda mora dentro de mim. A insegurança Sim. imensa ainda mora dentro de mim. Sim. E aí eu fico buscando, eu vejo muito esse movimento assim de não é inspiração, porque inspiração é você olhar para aquela pessoa, admirar o que ela é e pensar assim, nossa, gente, será que eu posso buscar esse potencial que ela mostra que tem dentro de mim? Isso é inspiração. Agora as pessoas, as mulheres principalmente, né, falo pelas mulheres, buscam uma pessoa para ser copiada. Sabe? Então, por exemplo, eu vejo uma mulher super forte, que ela é ótima profissional, ela é bem-sucedida no financeiro, na vida, né, financeira, na vida material, ela é uma ótima mãe, ela tá sempre arrumada, sempre bonita, ela consegue fazer tudo, ela consegue fazer almoço, ela consegue, sabe aquela vida assim, né, que eu né, Mulher não sei Maravilha. se é real. Eu acho que nem a Mulher Maravilha, não. E aí a pessoa olha e fala assim, meu Deus do céu, minha vida é muito ruim, porque eu não consigo fazer nem metade disso que essa pessoa faz. Não, eu vou fazer igual ela. Aí você quer se encaixar numa realidade que não é sua. Uhum, Não é uhum. É, sua. E às é o vezes você sentido. nem gosta das coisas que a pessoa faz, Uhum, uhum. E eu acredito que é o sentido né? da comparação. Eu me comparo e eu Comparação. quero ser cada vez mais parecida com o fulano X, com as pessoas assim. E eu Sim, esqueço de reconhecer a minha própria identidade. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Qual é o que eu vim fazer aqui? Quais são os meus dons, as minhas virtudes? Quais são as minhas fortalezas? Onde é que eu vou colocar as minhas ações naquilo que eu sou boa? E isso é ter segurança de si, parar de se comparar com o outro como um processo de eu preciso copiar, eu preciso fazer daquele jeito. Eu perco quem eu sou na realidade, a minha própria essência, que está comigo sempre. sim, E eu acredito que isso fez o excesso de atividades. Aí eu coloco uma lista sim, imensa de tópicos de atividades, eu não consigo fazer aquela imensa atividade para gerar um processo de culpa, para fazer o ciclo mental, que é o ciclo da frustração, automaticamente eu caio no sim, vício. E é o vício sim, que eu quero a recompensa de alguma forma, né? Da maneira mental. Então, quando eu saio desse processo, eu entendo, peraí, quais são as atividades que são importantes para mim? Como é que eu vou gerenciar o meu tempo em cima daquilo que é importante, do que não é importante? O que que vai me construir para eu ser uma pessoa melhor hoje, amanhã? Deixa eu tirar aquilo que não me faz bem. Então, isso eu vou me conhecendo aos pouquinhos, eu vou olhando para mim e deixando esse olhar tão externo de reconhecimento e validação que eu quero reconhecer, que eu quero do outro. Quando eu tenho a maior validação que eu tenho, que é por mim mesmo, aí eu entendo o real significado de cuidar de mim, de ter compaixão por mim, de amar a mim mesma, de começar a perceber que eu começo a me cuidar muito mais quando eu estou próxima de mim, e eu entendo que a força e a energia que mora dentro de mim, que é a energia divina, que é a nossa fonte, vai cada vez mais ampliando, desenvolvendo. E isso sim. e aí isso faz com que eu sinta plenitude, bem-estar, independente das questões, dos problemas que estão me acontecendo. Eu sei lidar muito mais com as coisas de fora, tendo muito mais segurança e confiança em mim mesma, que é o amor próprio, a Isso, construção do amor próprio. isso. E aí vem a espiritualidade. É isso. A espiritualidade é isso. Espiritualidade não é você abrir um livro sagrado e começar a entoar aquele livro sagrado. Espiritualidade não é você sair da sua casa e buscar algo fora. A morada da espiritualidade está aqui. Espiritualidade é você estar perto do seu espírito. E só quem tem acesso a ele é você. Não Uhum. existe terapeuta, não existe guru, não existe ninguém, gente, ninguém que consiga acessar o seu espírito, só Só você. você. E colocando essa espiritualidade na nossa rotina, entender que tudo é sagrado.
as pessoas, Tudo. a natureza, tudo ao nosso redor, tudo que a gente recebe, todo movimento e experiência que a gente vive é para um processo de aprendizagem, de lição, de crescimento. Tudo que a gente já tem absolutamente tudo que a gente precisa, que a gente necessita, é aprender, é buscar esse olhar do bom para a gente trazer isso para perto de mim. O que que eu estou ouvindo? O que que eu estou vendo? O que que eu estou que eu estou sentindo? Porque esse movimento é que vai trazer as minhas escolhas para que eu faça escolhas melhores que me trazem um benefício. Que eu tenho é de aprender a servir o outro também, porque quanto mais eu ajudo o outro, mais eu entendo que eu estou fazendo por mim mesma. Então, esse ato de maternar é tão maravilhoso, porque quanto mais eu faço para os meus filhos, mais eu faço por mim, para mim, sou eu que recebo. Quanto mais eu dou ao outro, mais eu recebo essa gratidão que é minha, que é por mim, que é do ato de eu fazer muito bem feito aquilo que eu estou fazendo, com toda entrega, com todo amor, que aí eu vou receber em troca. Sim, com certeza. E assim, é ver as coisas por um lado maior do que aquela. Porque a mãe, ela vive num caos assim, mental, emocional, de afazeres, que aí você não consegue ver o amplo disso tudo, né? Uhum. Você vê por cima, você vê com o olhar divino mesmo. Sabe assim, olha, eu tô nesse planeta aqui agora, nesse momento do planeta agora, eu tô com os meus filhos aqui, eles são os meus filhos, eles me escolheram neste momento da minha vida, né? Eu estou passando por isso e eles também estão passando por isso. Nós estamos juntos nessa jornada. Nós estamos evoluindo em várias questões juntos, né? E o quanto que isso é importante, porque eu sou filha de Deus, como eles são também, como toda a humanidade é. Né? Nós somos todos irmãos. Então, tudo que a gente vive em conjunto ou não, de forma individual, são emanações divinas para você evoluir. Você está aqui para evoluir. Só para isso. E aí simplificar as coisas, sabe? Simplifica os processos, simplifica os pensamentos, simplifica as análises. Porque a gente começa a ser analista da gente mesmo, gente. E ser analista da gente mesmo é uma loucura. Porque você começa a entrar aí, entra naquele ciclo, né, Andressa? No ciclo da rejeição, da culpa, do vício, e vai. Então, assim, às vezes não analisa, vive, vive o momento. Ah, tô sentindo dor. Ó, meu filho, tô sentindo dor aqui, vou dar uma descansar que eu tô sentindo dor. Tô com raiva. Nossa, tô com muita raiva agora. Não precisa analisar, não, gente. Eu tô com raiva. Raiva de quê? Mas por que que eu tô sentindo isso? Mas será que essa raiva vem de onde? Será que meu filho que causou essa raiva em mim? Será que Ô, você Carol, isso é entra muito num ciclo engraçado. tão Eu tô aqui só maluco? percebendo, mas é muito engraçado, porque você tá conversando com uma virginiana, gente, virginiana pisciana, pra você ver o movimento do pisciano, como é que é. Oposto. Relaxa, entendeu? Deixa tudo pra lá, não analisa nada. E a virginiana aqui, peraí, vamos analisar todos os movimentos, pensa nas suas ações, coloca as... Ai, ai, mas é engraçado porque assim, gente, ontem eu estava atendendo uma paciente e ela está num processo muito doloroso, assim, de luto, sabe? Muito doloroso. E ela está num ciclo de sofrimento muito grande, ela não consegue sair desse ciclo. Teve uma hora que assim, eu fui conversando com ela, conversando comigo, mas sabe quando a conversa não evolui, assim, sempre volta pro sofrimento, sofrimento, sofrimento. Eu falei com ela assim, olha, simplifica. Simplifica a sua dor. Sabe? Não fica assim, nossa senhora, mas eu não devia sofrer, mas nossa, mas se eu não sofrer, a pessoa que foi vai achar que eu não amo ela. Mas e aí as pessoas que estão ao meu redor não vão ver que eu tô sofrendo, então não vão olhar pra mim. Não, esquece essas coisas. Deixa pro terapeuta pensar isso. Você mesmo simplifica. Então assim, nossa, Uhum. agora eu não tô conseguindo sair de casa. Beleza. Eu não tô conseguindo sair de casa, mas eu acho que eu vou sair de casa. É bom pra mim. Então vai lá, toma um banho, troca de roupa, passa agora, tudo, sai de casa. Entendeu? Não fica assim, nossa, não tô conseguindo sair de casa, mas por que eu não tô conseguindo sair de casa? Será que é a minha dor? Será que eu tô traumatizada? Será que. Não, entendeu? Porque senão você vai ficando maluco. E aí seu pensamento vai ficando muito, muito complexo para sua mente. E aí você não vai conseguir sair disso sozinha, né? Isso entra na
na questão da comparação também, às vezes a gente fica querendo se envolver demais com atividades demais, com questões demais. Tudo que eu tô vendo no externo me cobra, me pressiona, a sociedade externa me pressiona muito, a minha família, a minha casa, e automaticamente eu me vejo num mundo cheio de pressão e onde eu não consigo simplificar todos esses passos. Então eu não consigo, eu me Sim, vejo muito mais enclausurada do que sim, encontrar um passo para entender como eu vou sair disso e me sentir mais livre. sim. Sim. E aí que a gente precisa de ajuda quando é nesse sentido, né? E assim, você pode ler isso em qualquer livro sagrado, em qualquer livro de autoajuda. Você faz uma coletânea de livros assim e faz uma síntese. Simplifica. Todo mundo está falando a mesma Todo coisa. mundo tá falando Entendeu? a mesma Onde que coisa. estão A as linguagem é a respostas? mesma. Aqui. É a Exato. mesma. É a Onde que mesma. está, onde que tá a resposta para tudo? Aqui dentro. O Exato. que te faz ficar nessa loucura e construir várias coisas? Porque, gente, tudo que é complicado, quem construiu é a nossa mente do inconsciente coletivo. Então, assim, você tá numa aura mental que a gente chama de é, uma sessão, veio essa palavra para mim, que é você tá numa zona intermediária. O que é a zona intermediária? A zona intermediária é a zona que ela não está nem no sutil, em que está tudo lindo, maravilhoso, que está tudo perfeito, e ela não está no denso, que é, nossa, eu preciso sobreviver. Então é um leão matando o outro. A zona intermediária é onde a gente está nesse momento, que é onde o planeta está vibrando no mental. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas as coisas elas estão muito mais sutis do que antes. Então Uhum. a gente está se comunicando pelo celular, né? Uhum. As coisas, o dinheiro está sumindo, a gente está, né? Existem agora outras formas de pagamento. Então, assim, coisas que eram materiais não existem mais, gente. Vocês já repararam isso? Não existe mais CD, não existe mais disquete, não existe mais essas coisas, não. Então, assim, tá tudo. Existe fone de Bluetooth, não tem mais fio, Uhum. né? Então, o que que está me mostrando? Que as coisas não estão mais densas. Só que a gente ainda está no físico denso. E o nosso mental, a gente não controla, a gente não consegue controlar ele, porque a gente não aprendeu Uhum. a lembrar, né? A gente não aprendeu a lembrar que a gente consegue conectar e controlar. E as crianças que estão vindo são crianças mentais. Elas estão em outro nível. Uhum. Outro nível. Não adianta você ficar ensinando mais a criança ali, aquela coisinha lá do exploração física, tátil. Não, ela vai ver seu celular, minha filha. Ela vai em 2 minutos, 1 ano e meio, ela já sabe achar o WhatsApp da avó, ligar. É isso aí. Uhum. Tô falando porque minha filha tem 1 ano e meio e faz isso. Uhum. Isso Então, é lindo. assim, porque elas já estão em outra geração. Então, se você complicar demais o simples, você vai passar a estacionar nessa zona intermediária. Que é essa zona do eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ser produtivo o tempo todo, eu preciso ganhar a minha vida com dinheiro, então as outras coisas vão ficando para trás porque eu preciso ser uma pessoa realizada. Então tá tendo muita gente ficando milionária e eu não tô, meu Deus do céu, tô ficando para trás. Tem muita mulher se destacando na rede social, destacando como não sei o quê, e eu não tô conseguindo fazer isso, então eu também tô ficando para trás. Você tá aqui, ó, Pô, na zona Carol, e tem um intermediária. movimento também contrário, daquelas pessoas que não acreditam em nada Tem, disso tem e estão na também. zona de conforto sem fazer nada, porque eu vivo no automático, eu vivo só na rotina onde a vida vai me levando e eu esqueço também de observar e de colocar consciência para o processo. Eu estou vivendo o meu inconsciente também. Então a gente tem os dois Sim, opostos aí, né? Tudo tem. Tem os dois dentro da opostos. zona Quando intermediária. tudo dentro da zona intermediária. E toda mudança, ela precisa ir para os extremos. Uhum, Toda mudança. uhum, Porque é o pêndulo. O pêndulo está parado ali. Se eu coloco o movimento no pêndulo, ele não vai fazer isso aqui, ó, e uhum. voltar. Por mais que ele faça isso, ele está indo de um extremo para o outro. Mas ele sempre vai chegar no extremo. E vai indo a Extremo é tendência ao aprendizagem, né? equilíbrio. É Eu aprendizagem. preciso E o
lados contrários para que eu entenda e aprenda como é que é o movimento daquele lado Isso. de ser controlador. Como é que é o movimento do lado de eu ser Isso. controlado. Agora eu não preciso nem de um nem de outro. Deixa eu equilibrar o meu movimento e entender que esse movimento do meio do equilíbrio é o que me dá leveza, é o que me dá tranquilidade. Isso. É eu entender que Isso. todos os extremos vão me pesar, vão me deixar num movimento muito mais mental. Sim, até para você conhecer os extremos e escolher. A gente tem poder de escolha, gente. A Isso é questão é, a maravilhoso. questão é eu ter condição de ir para extremos, quer dizer que eu estou aberto, quer dizer que eu estou aceitando o que a vida está me propondo, quer dizer que eu estou no meu processo de desenvolvimento, eu estou testando. Quando eu fico Isso. num movimento apenas de manter no extremo, aí é um problema Sim, imenso, porque eu coloco que sim. aquela verdade é a minha verdade e só a minha verdade ela tá certa, ela funciona, e eu quero brigar e lutar com todo mundo para competir e dizer que eu tô certa no meu movimento, porque eu não consigo olhar de forma alguma, ampliar minha visão para olhar que existe outro extremo, para olhar que existe outras possibilidades a não ser aquela que eu coloquei como certa. E isso é um sofrimento imenso. Eu estou optando por Imenso. sofrer. Eu estou optando por competir. Eu estou optando por brigar. A violência, Isso. ela vem exatamente dessa ação, de eu colocar que a minha ideia é melhor que a sua. Eu colocar que o meu posicionamento é melhor do que o seu. Aí vem o lado do extremismo. Então, quando eu Isso. balanceio esse movimento, entro num processo de equilíbrio, eu começo a ter muito mais compaixão pelas pessoas que estão no extremo. Eu começo a ter mais compaixão e leveza, porque dentro de mim já está mais leve. Dentro de mim eu Sim, já sei que existe uma verdade, e a verdade é sempre o do equilíbrio do meio. A verdade nunca está sim. nos polos, né? Nos polos, nos extremos. Sim. E é tão bom a gente ser maleável, a gente poder fluir com a vida, sabe? E ver os dois lados da Uhum, moeda. Porque se você não conhece os dois lados da moeda, como é que você vai escolher? Dá uhum, uma criança pequena o poder de escolher se quer um abacaxi ou se quer um abacate. Ela não sabe nem o que é abacaxi, nem o que é abacate. Ela não uhum, vai saber escolher. Ela vai pelo bonito, esse aqui é amarelo, verde, deve ser bonito, deve ser gostoso. Aí na hora que ela vai provar, horrível. uhum, Então você tem que conhecer as duas coisas. É igual com o nosso corpo emocional e mental. Eu preciso conhecer as emoções para eu poder escolher. Eu uhum. preciso conhecer os pensamentos para poder escolher. Se eu só penso negativo, como é que eu vou escolher pensar positivo? Eu nem sei o que é pensar positivo. Se eu só sinto tristeza, raiva, medo, como é que eu vou escolher sentir confiança, alegria? Eu não sei o que é É isso. Então eu é lindo você preciso falar sobre aprender. isso. É lindo você falar sobre isso para a gente poder abrir, para as pessoas se abrirem e fazerem o movimento de, ok, eu vou aprender. A partir do momento que você Isso. direciona a sua mente, direciona os seus pensamentos, direciona a sua posição e diz, olha, eu vou aprender. E para aprender, eu preciso me jogar aí no mundo, ganhar conhecimento, ganhar informação, transitar por mundos diferentes, até o momento em que aquilo ali vai fazendo cada vez mais sentido para mim. Então, eu vou construindo esse processo de aprendizagem, porque eu estou me dando possibilidade, eu estou me dando abertura. Se eu me limito, eu vou sempre estar no movimento de limitação mesmo, de aprisionamento. Limitação mental, limitação de ideias, limitação de crenças. Aquilo que eu aprendi, que a sociedade me ensinou, que a minha família me ensinou, eu continuo mantendo, então eu não quebro nenhum tipo de padrão. E a questão, eu acredito que o maior problema hoje está dentro que as pessoas relatam, né? Que é a dificuldade, que é o peso, que é a raiva, que são as emoções negativas, que é o pessimismo. Está muito pelo lado de manter isso enraizado dentro de mim, né? De manter esses Sim, padrões ali. E eu não observar o que está acontecendo comigo. Eu não observo que eu faço um movimento que não é tão legal. Eu não observo que eu tenho um padrão do meu pai e da minha mãe. Eu não observo, eu não consigo perceber como eu me movimento, como eu me comporto, se aquilo que eu estou sentindo tá legal ou tá ruim. Eu não sei fazer essa análise. Se eu não sei analisar, automaticamente eu fico ali naquele movimento corriqueiro. Então a questão é, sim, eu coloco observação em mim, aí eu começo a compreender que aqueles defeitos meus não é para eu manter, não são sim, bons. Não é para eu sim, insistir naquilo ali, eu estou insistindo num erro. Eu posso quebrar a partir do momento que eu me permito fazer isso. Então, fica, eu acredito que o segredo de tudo é exatamente esse olhar
para você compreender e observar os seus comportamentos, as suas ações, Isso, aquilo que te incomoda, aquilo que não te faz bem, e olhar que aquilo é um problema seu, não do outro. isso. E uma coisa que está acontecendo muito com muita gente também é o cansaço extremo, né? O cansaço extremo e talvez muito a gente vê muito isso acontecer e é muito difícil o ego falar assim, né, você tem razão, é isso mesmo. É você escolher ficar no cansaço. Porque o cansaço, ele pode ser um autossabotador. Então, é como se fosse assim: ah, não, mas eu tô muito cansada, hoje não dá pra fazer isso não. Ah, não, hoje eu tô cansada demais, hoje eu não quero sair dessa zona de conforto, não, porque eu tô cansada demais, eu preciso de um tempo para eu recuperar e aí eu começar a pensar em mudar. Porque mudança, gente, é igual você pegar um tapete que tá lá parado há anos e fazer isso aqui, ó. Tchuf. Você não sabe o tanto de poeira que tem naquele tapete. E na hora que você sacode o tapete, vem aquele tanto de poeira para cima de você. E aí te dá alergia, você espirra, você adoece. Isso acontece de verdade. Então, é você também ter a coragem de falar para você mesmo, olha, tô cansada, mas assim, por que eu tô cansada? Eu faço a mesma coisa todos os dias. Ah, não, então fazer a mesma coisa todo dia cansa. Cansa, mas o seu corpo já acostumou. Então isso não gera mais cansaço, ele não gasta mais energia, porque ele já está habituado, é um hábito. Por exemplo, a mãe, quando ela tem um bebê, ela não dorme. Raras são as que dormem a noite inteira. Então, com o tempo, o seu corpo acostuma a não dormir a noite toda. Só que a sua cabeça ainda está assim, não, gente, eu não dormi a noite toda, eu preciso dormir a noite toda. Então, porque eu não dormi a noite toda, eu não consigo fazer nada no meu dia, porque eu não dormi a noite toda. Só que você já está assim, tipo, há 4 anos. Eu vou dar o meu exemplo. Tem 4 anos que eu não durmo a noite toda. E quando eu durmo a noite toda, a minha cabeça dói, o meu corpo dói. Eu acordo muito pior do que se eu tivesse dormido menos, do que as pessoas ou do que eu dormia antes de ser mãe, da minha vida passada de ser mãe. Então, meu corpo já está acostumado a não dormir. Só que a minha autossabotagem fala assim: não, todo mundo tem que dormir 8 horas à noite para ficar bem. Você dormiu 8 horas, você tinha que dormir 8 horas para você ficar bem, por que agora, quando você não dorme, você vai ficar bem? Não pode, não, você tem que dormir 8 horas. Então, a sua própria cabeça cria uma crença de que eu só vou ficar bem se eu dormir 8 horas. Só que o seu corpo já tá falando assim: não, minha filha, tô de boaça aqui, pode fazer seu exercício físico, pode correr, pode fazer as coisas que você dá conta. É um sabotador. Aí vem as pessoas de fora e falam assim: mas como é que você dá conta disso Uhum. tudo? Você não dorme a noite toda, você não tem tempo para comer, você tem 2 filhos, fica sozinha com os 2 meninos, você dá conta de fazer isso tudo? Como é que você dá conta? Como se a gente fosse uma pessoa assim, né? Anormal vai ter. Mas não. Por quê? Porque você já entendeu que o seu novo hábito de vida é esse. Seu corpo já Já entendeu isso. aceitou. Já aceitou a E, mesma e, coisa o contrário. é aquela questão, né? A gente forma um hábito para sairmos e quebrarmos desse hábito, às vezes a gente resiste muito. Então Muito. entra num processo de procrastinação, que é a maior reclamação que hoje a gente tem. Eu procrastino Sim. o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não Sim. dou conta, porque eu me culpo, porque eu me cobro, eu me excedo de atividades e eu não percebo isso. Então, quanto mais eu faço esse movimento que está ali na minha mente, mais eu vou gerando frustração dentro de mim. Então, mais eu vou gerando mais cansaço, porque eu tenho muita, eu gasto muita energia para fazer um movimento mental, Muita. né? Muita. Então, Muita. a E questão é principalmente de mudar. Para mudar, e você gasta energia mudar, e demais. mudar. Sim, eu gasto muita energia, porque eu tenho que mudar os meus pensamentos, a direção da minha mente. Eu tenho que criar uma nova direção, eu tenho que descobrir qual direção é a melhor. E o que que eu vou fazer para que eu gere motivação dentro de mim para fazer aquele movimento. Mas aí eu entendo que se o pensamento cria um hábito, eu preciso mudar a forma de pensar. Porque se eu mudo a minha forma de pensar, automaticamente o meu corpo segue.
Então, esse é o processo para simplificar o meu padrão. Se existe um padrão, qual é o meu padrão? Qual é a minha crença? Descobre a minha crença, automaticamente eu entendo. Poxa, a minha crença me levou àquele hábito. Então, eu vou modificar isso, porque se eu modifico o meu pensamento, automaticamente o meu hábito muda. E aí eu acabo com aquilo ali. A questão é que para fazer esse movimento, eu tenho que querer. Eu tenho que Sim, a primeira aceitar coisa. que a minha vida não tá legal do jeito que tá. E eu tenho que parar de Isso. acomodar com o erro, com o processo de tá ruim. Eu adoro estar no ruim. Eu sei que eu tô no ruim, mas eu quero permanecer lá. Então, Eu tô ganhando, né? a maior diferença das pessoas está aí na escolha. Qual escolha que eu faço Escolha. para mim na minha vida? Se eu escolho sair daquilo que tá ruim, eu vou criar várias alternativas até eu vou insistir até eu conseguir. Então é a insistência, a disciplina, é a responsabilidade, é a aceitação que aquilo ali também às vezes não tá legal e que eu preciso fazer diferente. Então, eu acho que isso é um processo muito importante para a gente hoje, para a gente não Uhum. estagnar no problema, para a gente não estagnar que a vida é ruim, na negatividade, na reclamação. Eu vou insistir até descobrir ali a minha crença, os meus pensamentos que estão me limitando ao movimento que eu estou querendo. Então, primeiro também, né? O que que eu quero? O que que eu desejo? Porque às vezes eu estou desejando permanecer naquilo ali. Então, eu nem sei o que que eu quero, eu nem sei o que que eu desejo na minha realidade. Por isso que o movimento de autoconhecimento, de voltar para dentro de si, é fundamental para você viver. Pra Viver viver. bem. Viver bem significa eu preciso descobrir o que que eu quero, o que que faz sentido para mim, o que que é bom para mim, o que que eu não quero. Porque aí eu vou criando, na realidade, quem eu sou. Eu vou criando, eu vou entendendo e me aproximando de mim mesmo. Isso. E é engraçado porque às vezes a gente fala assim, ah, não, mas eu não tenho escolha. Você não ter escolha é uma escolha. Tudo é escolha na sua vida. E você só consegue viver a sua vida se você sabe quem você é. E para saber quem você é, você precisa sair dos vícios. O processo de mudança de pensamento é o mesmo processo de você parar de ser viciado em bebida, Uhum. de ser viciado em comida, de ser viciado em chocolate. É o mesmo processo. Primeiro passo, eu quero parar de comer chocolate? Não, não quero. Ah, então já Já foi. parou. Parou por E aí. chocolate é ótimo para mim, eu Acabou. preciso do meu chocolate todos os dias. Você nunca vai trocar esse hábito. Por quê? Não, Porque não faz vai. sentido para você, porque é legal para você e porque o chocolate está te gerando Não vai. também um vício, mas também uma cobertura para o seu processo emocional. Então, Sim, e né, eu tenho que assim, e entender não isso. adianta, e as pessoas precisam entender também que não adianta a gente não convence o outro a querer. Não convence. Quando ela quer, ela quer. Se ela mudou a querência, é porque ela não quer de verdade, né? Eu tive um amigo, muito amigo, que ele fumava demais. Eu fiz o curso de coach com ele fumava, ele saía toda hora para fumar. Eu falava, mas aqui, você não tá aprendendo nada, porque você tá saindo toda hora para fumar. Para de fumar. Aí ele falou comigo sério, olhou para mim e falou assim, Carol, eu não quero parar de fumar. Eu falei, então tá bom. Você não quer, eu não vou nem conversar sobre isso mais com Acabou, você. acabou. E Eu tenho acabou. benefícios em cima dos meus vícios, das minhas compulsões. E às vezes a gente quer resolver um problema do outro, mas a gente não está enxergando que às vezes para o outro está fazendo sentido. Eu não quero. Ou por quê? O sentido do outro está eu não quero, e o sentido do outro também está na questão de eu não ainda não estou preparado para mudar, para me transformar. Então eu tenho que ter respeito pelo outro. Isso é Sim, compaixão, isso é energia muito. feminina, isso é um cuidado, Isso. né? E outra E é coisa você também, também Carol, se respeitar, se né? Você se respeitar. respeitar. Sim, Agora, para nesse que que eu momento, eu quero não dou convencer o conta. outro? E também assim, para que que eu quero convencer o outro de que aquilo ali é bom, de que aquilo ali faz bem? Todo mundo sabe que saúde é o maior atributo que a gente tem na vida. Todo mundo sabe. Se você não quer cuidar da sua saúde, você não quer, é uma escolha sua. Uma escolha sua. No fundo você quer, mas você não está disposto a abrir mão dos seus hábitos, dos seus vícios, para que isso aconteça. Eu também não busco mudanças, novos caminhos, novos direcionamentos, mas eu vou arcar com aquelas consequências e tá tudo certo. E é isso. Eu preciso respeitar. Agora, eu vou tocar no assunto aqui, Carol, que na minha visão, vamos ver a sua visão também. Eu não vejo e não entendo nenhum movimento na minha vida e na vida das pessoas para mudança. O que gera maior mudança na nossa vida é o poder.
da espiritualidade, da fé que você tem. A fé te conduz para um processo de imensa motivação para que você mude, imensa motivação para você buscar respostas na vida, para você das suas questões, de como você vai fazer para o movimento de mudar seus comportamentos, seus pensamentos, de entender as suas crenças. Nenhum movimento pode ser maior do que você acionar a sua fonte interna, a fonte interna que mora dentro de você, para gerar essa motivação de você querer fazer percorrer o caminho correto, querer mudar, Sim. querer fazer diferente, porque nós, enquanto seres humanos, enquanto mente, não vamos quebrar as nossas crenças, porque a gente não consegue. Então a gente precisa de uma força maior do que a gente mesma, e essa força mora dentro da gente e a gente precisa acionar se a gente quer uma vida diferente. Então não existe somente eu me esforçar para fazer algum movimento. Eu preciso me envolver com a fé. Sem envolvimento de fé, não tem mudança. Não tem. E por que, né, olhando isso que você falou que é maravilhoso, eu sou terapeuta reikiana, sou mestre em reiki, e eu vejo maravilhas acontecendo, né? Assim, coisas inacreditáveis. E as pessoas acham, você fala assim, nossa, mas o reiki é uma energia maravilhosa mesmo, é uma milagrosa essa energia, nossa, perfeita e tal. Gente, o que é o reiki? O reiki é exatamente isso que a Andressa falou. O reiki é uma energia que está em tudo que é criado, que é a principal energia primordial para criar tudo, que ativa a sua energia vital de cura. Então, quem faz o processo todo de cura do reiki é você. Por isso que você pode fazer reiki com qualquer terapeuta. Você pode fazer reiki à distância, você pode fazer reiki com uma pessoa que está no Japão, você pode fazer reiki com uma pessoa que acabou de formar, você pode fazer reiki com o mestre em reiki, você pode fazer reiki com o filho do Mikao Sui. É a mesma coisa. É o recebimento da É energia você, limpa, da energia primordial que está envolvendo você, você para você enxergar essa você, energia também, fonte que mora dentro de você. E quando a gente você. descobre que essa energia nos traz essa motivação, esse gás, essa energia que nos faz viver melhor, a gente não quer largar mais, porque não tem Não, como. Porque viver enquanto ser humano é pesado, é denso, é muito. mente, são preocupações, é pressão. E as pessoas se acostumaram a viver na pressão. Então, Sim. quando a gente sabe que existe uma outra alternativa, uma outra direção, que é você buscar sim o encontro com essa fonte interna, interior que mora em você, automaticamente ela vai ser seu guia. Ela vai te guiar para os processos que você precisa. Ela que vai te dar um alerta para você. Ela vai te dar o melhor caminho. Ela vai te dar um posicionamento. Ela que vai trazer, através da intuição, as melhores respostas para que você saia dessa questão que você está vivendo. E tudo no seu tempo. Porque ela vai mostrar como é que você vai aprender um processo agora. Você precisa aprender aquilo para depois você alcançar coisas maiores. E aí, automaticamente, a vida vai se desenvolvendo, você vai se desenvolvendo junto com a vida, com o que a vida está trazendo. Então, você aceita esse movimento natural. Quando você se abre para entender que dentro de si mora essa fonte, que é uma fonte maravilhosa, que é a fonte divina, que é a fonte primordial, que é onde é uma fonte pura, que não tem nenhum tipo de distorção e não tem nenhum tipo de pensamento sobre separação. Eu estou sozinho, né? Porque o ser humano ainda fica nesse movimento, eu estou sozinho. Então eu não sei como agir. A única forma que eu tenho de agir é a forma que eu fui ensinado, é mantendo o meu padrãozinho ali. E não, a gente tem alternativa e escolha para buscar esse outro caminho. E esse outro caminho é se envolver consigo. Sim. E se você tem essa fé de que você pode ser melhor, porque quando a gente quer mudar, é porque a gente sabe que a gente precisa ser melhor. Se você tem essa fé que você pode ser melhor, você já é melhor. Uhum. Você sabe que existe um lugar ali. Oi, amor. Você sabe que existe um lugar ali que você já é melhor. E é essa fonte. Essa fonte, ela te dá lampejos toda hora. Olha, você é melhor que isso. Olha, você não precisa estar nesse lugar. Olha, por que você está sofrendo assim? Por que Uhum. você está pensando desse jeito? Por que você está vivendo assim? Não precisa. Olha para mim. Eu sou o que eu sou. Eu sou perfeita, eu sou plena. Eu tenho um merecimento de ter uma vida.
Porque ela E aí existe. e tira esse pensamento da imperfeição. Tira esse pensamento do negativo. Eu começo a buscar essas novas alternativas. E isso é um processo de autodesenvolvimento. Eu começo a me desenvolver quando eu permito esse novo entrar, né? Essa abertura para que eu faça movimentos novos, diferentes, para que eu me abra para buscar novas alternativas, para que eu seja melhor todos os dias. E o ser melhor todos os dias, vamos entender isso daí também. Significa que eu vou me aproximar de quem na realidade eu sou. Só vou tirar aquela sujeira que eu alimentei durante muito tempo. Então não é que eu estou me construindo como um ser humano melhor. Na verdade, eu estou só tirando as distorções da minha mente, as crenças limitantes da minha mente, aquilo que me ensinaram que era correto, aquele único caminho, única direção que eu estava seguindo, para poder entender que não, opa, peraí, não é nada só desse lixo que eu amontoei, desse peso que eu criei ao longo da minha vida, não é nada disso. Eu limpo tudo isso. Quanto mais limpeza, mais leveza eu trago para minha vida. Mais eu me sinto bem, mais confiança, mais amor próprio eu tenho dentro de mim. Porque isso é uma construção, é um desenvolvimento. Nós Perfeito, viemos perfeito. do movimento imperfeito, nós viemos do movimento de Sim, solidão. Então a gente tem que tirar essa ideia, a gente tem que se sim. unir ao todo. Sim, e quando você fala que você não precisa construir um ser melhor, porque se eu quero construir um ser melhor, então não tô me conectando comigo. Uhum, Porque o seu ser perfeito já existe, né? Então, se você quer construir um ser melhor, você está pegando a comparação. Ah, mas o que é um ser melhor? Ah, não, é aquela pessoa lá, então eu vou ser igual a ela. Então, eu preciso tirar essas e essas crenças, porque essa pessoa com certeza não tem. uhum. Mas eu gosto muito de uma imagem de você pegar um diamante e nele tá cheio de poeira, cheio de terra, cheio de impurezas. E aí quando você pega aquela pedra cheia de poeira, cheia de. Você olha para ela e fala, nossa, muito feia. Não vou ficar com ela, não. Só que aí uma pessoa pega essa pedra e limpa a pedra toda. E tira aquela terra e lava e cuida dela. Quando ela vai olhar, isso é um diamante enorme, né? Então isso é você. Você é esse diamante cheio de terra, cheio de poeira que foram colocando durante. Você se colocou, né? Não falo que foram colocando porque você permitiu. Nada acontece na sua vida se você não permite. Então você permitiu por algum motivo, né? De níveis aí, colocar esse tanto de poeira, esse tanto de terra e tampar esse diamante. E sabe que eu acredito que o maior bloqueio que a gente colocou ao longo da vida é o medo. Porque a gente tem Total. muito medo, principalmente, Da né? O luz. medo, é isso, o medo da luz. E aí a gente acaba distorcendo toda essa realidade por puro medo. Então, o medo é o nosso maior bloqueio. Quando a gente entende que eu posso tirar esse medo, limpar os meus medos, que acabam sendo vários, mas o medo primordial é esse medo da luz, é o medo também da morte, né? Então, automaticamente eu busco um caminho mais simples, porque a dificuldade está no aprisionamento do medo. Aí eu crio medo de julgamento, medo do que o outro vai pensar, medo de viver, medo do outro, da reação do outro sobre mim. São tantos medos que a gente vai criando na nossa vida que isso vai impedindo a gente de enxergar a vida de uma melhor forma, de me ver de uma melhor forma. Então, eu crio extremas dificuldades para que eu não possa ver o simples, ver o fácil e viver no simples e no fácil, Sim, para que eu possa eu começo a me limitar os meus movimentos na vida, de viver aproveitando cada minuto, aproveitando o momento, percebendo as coisas ao meu redor e curtindo aquilo ali, curtindo ser mãe, curtindo ser mulher, curtindo o meu corpo e quem eu sou, curtindo e agraciando os meus dons, as minhas virtudes, as minhas habilidades, curtindo o meu filho, curtindo a minha casa, curtindo tudo que está ao meu redor, a minha família. Então eu passo a olhar com esse olhar mais caridoso quando eu tiro esses medos que me impedem de olhar a vida de uma melhor forma. sim. E o que que é esse medo da luz? Por que que a gente tem esse medo da luz? Porque a gente tem o medo da responsabilidade que ela traz, Uhum. né? Esse medo do julgamento, esse medo do outro não me aceitar, do outro não me amar, é não me amar e aceitar a luz que eu tenho. Uhum. Porque ela é tão forte, ela é tão única. Gente, nós somos únicos. Não existe ninguém como você. Você é único. Deus não ia gastar tempo para fazer você se você não fosse único.
né? Então, você tem todos os atributos que precisa neste momento para que tudo funcione. Pensa, você é uma peça do mecanismo inteiro do universo, não é só do planeta, do universo. Então, se você é uma peça, você precisa ser a peça. Se você for igual a outra peça, não vai funcionar. Isso E é aí você vai se sentir perdido. Você vai se sentir perdido. Oh, mas o que eu tô fazendo aqui? Você tá e, sendo igual a outra e é peça, lindo a né? gente pensar nesse movimento de que as pessoas são tão capazes de fazer um bem enorme para o outro. Qual bem você faz para o outro no seu dia a dia, na sua rotina? A gente vê tantos acontecimentos benéficos de pessoas ajudando o outro a viver melhor, a ser uma pessoa melhor. Esse movimento é tão lindo que você passa a buscar sentido na vida. O sentido está Sim, exatamente como você consegue ajudar o outro da sua forma. Isso sim. gera muito sentido para a gente de viver. Muito. E assim, sabe o que eu acho delicioso? E que muita gente, a maioria, não faz? Celebrar a vida todo dia. Uhum. Sabe? Depois de um dia assim que você viveu, que você fez tudo que você tinha que fazer, você, né, viveu a sua vida de rotina normal, você chega de noite e fala, nossa, gente, eu preciso celebrar que hoje o dia foi legal. Ou, não, o dia não foi legal, não, mas nossa, eu consegui, estou aqui. Então eu tenho que celebrar. E Sabe? Isso é tão eu delicioso. celebro cada conquista que eu tive, porque muitas vezes a gente não consegue Isso. observar o que que eu conquistei de diferente hoje, qual o posicionamento diferente que eu tenho hoje. Eu amadureci imensamente em relação a quem eu era. Então, para a gente ter e criar esse movimento de agraciar o meu dia, eu preciso também observar quais movimentos eu fiz de benéfico, porque aí sim eu trago para perto de mim essa gratidão. Sim, com certeza. Você não consegue ser grato se você nem viveu o dia. Você viveu tanta coisa que você nem prestou atenção no que você estava fazendo, que chega no final você fala, tá, eu sou grato pela minha vida, sou grato pela minha casa, sou grato pelo meu filho, sou grato. Você é grato pelas coisas que são naturais, assim, que todo dia você faz porque você é grato mesmo. Uhum. Mas o que que você fez de diferente hoje que você está um pouco melhor do que era? Porque não existe evolução. Não existe evolução. Ah, mas então por que que a pessoa ela fica pior? Não, ela não tá pior. Ela tá diferente. Ela não tá pior. Porque Ela às vezes a resolveu pessoa. manter ali, ela resolveu manter naquele padrão, mas isso não quer dizer que ela tá pior. Exatamente. Então, assim, porque às vezes a gente acha assim, nossa, mas a pessoa tá tão mais grosseira, né? Nossa, a pessoa tá tão esquisita. Às vezes ela só tá diferente do que você tá acostumado também. Uhum, Mas para ela não é pior, né? E ela tem outras experiências. Por mais que você viva o seu dia igual todos os dias, você não vive ele igual todos os dias. Porque uhum, você já viveu ele antes. Então você já sabe coisas que você não sabia antes. uhum. Você já tem percepção que você não tinha, né? E É igual entender quando você tem dois filhos. O segundo filho, você já sabe o que, que vai acontecer. Você já sabe como é que é contração, você já sabe. Então você já evoluiu nesse momento. entender que E todos os é dias, isso. entender que todos os dias é um dia novo, é um dia de recomeço, é um dia que eu busco fazer alguma coisa diferente de ontem. E buscar a simplicidade é a melhor ação que eu posso ter, porque as pessoas já Melhor. estão aí mostrando pra gente que não existe felicidade em cima de nada que é externo. Eu posso Não. conquistar tudo que eu quero, meus desejos, mas sempre vai existir um vazio dentro de mim porque eu não conquistei aquilo que eu mais desejo na minha vida, que é essa proximidade comigo, que é essa proximidade da fonte interior que está comigo. Então, eu trago a simplicidade de olhar para o meu dia e de apreciar aquilo que é básico dentro da minha rotina. Aí sim eu consigo viver com mais amor, né? Sim. E é esse o feminino. Esse é o É ter o feminino, acesso do amor, energia né? feminina. É isso. Ó, Muito fechamos obrigada! com tudo. Adorei, muito Isso é ter uma obrigada! pisciana com uma virginiana. Adoro, adoro, adoro. Muito bom. Depois a gente vai entrar nesses assuntos, qual o pensamento, mentalidade de um pisciano, mentalidade de um virginiano. E Só como é assim que que a gente vai funciona. convergir esse processo. São os opostos complementares, por isso que dá certo. Amém? Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Andressa, pelo convite. Fala um pouquinho sobre as almas conectadas que a gente não falou. Verdade, exatamente. Você quer falar? Pode falar. Então, esse projeto de Almas Conectadas vem exatamente de uma união entre eu e Carol, entre as nossas conversas, os nossos dia a dias, as nossas trocas para o processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento individual, em relação às rotinas da vida também. Então, isso traz para a gente esse movimento de entender que todos nós estamos juntos, unidos com o mesmo propósito. Independente da sua escolha hoje, todas as pessoas querem o mesmo movimento de amor, de cuidado, de proximidade com o outro, de melhores relacionamentos na vida, de sair desse movimento de muita competição, briga, luta, difícil, tenso, pressão. Então, a gente vai trazer cada vez mais assuntos e temas para que a gente possa facilitar esse processo no dia a dia e entender que a espiritualidade não está muito distante de nós, está próximo de nós a partir do momento que a gente se abre e tem a escolha de se envolver conosco, de envolver com esse desenvolvimento, para a gente criar movimentos bons para todo mundo, para o mundo, para nossa família, para o movimento interno, quando a gente entende que nós podemos mudar a nossa realidade. Então a gente para e sai dessa realidade de que o outro tem que ser diferente, de que o outro tem que mudar. Não, tá tudo na minha mão, sou eu que tenho que fazer o movimento. Isso. E aí, Almas Conectadas, esse nome, né, vem de Andressa, e C de Carol. Cara, E a gente foi pensando e aí veio Almas Conectadas, né? Que a gente se conectou aí por meio do Reiki, que foi a nossa primeira conexão, né, Andressa? E depois a exatamente. gente foi fluindo e ampliando mais as nossas conexões, né? Percebendo tanto que a gente tem uma vida parecida, Sim, diferente, mas parecida. parecida. Uma E mãe, dois filhos, mulher, mestres em reiki, ajudando as pessoas nesse processo de abertura e expansão de consciência para a espiritualidade, para a espiritualidade dentro da nossa rotina. isso, vivendo uma vida, né, com a espiritualidade conectada com ela, almas conectadas, né? E a gente pensou em criar algumas formas de trazer toda essa nossa expertise, toda a nossa alma, né, que é muito natural para a gente, trazer isso para as pessoas também, né? Então, a gente vai ter várias conversas, vamos ter podcast, a gente vai ter depois outras coisas muito legais, né? A gente vai ter encontros presenciais também. Sim. E vamos acompanhando aí, que tem muita coisa legal, né, Andressa? Muito legal, vai acompanhando para a gente fazer esses encontros também com as pessoas, para a gente gerar esse movimento positivo para a gente, de trazer esse bem-estar para a nossa vida, para a nossa rotina, como é que a gente vai quebrar também esses movimentos mentais, de sofrimento, de dor, de aprisionamento, e unir essas pessoas que estão com o mesmo propósito. Essa união é muito importante para todo mundo, é importante para a nossa rotina, para o nosso desenvolvimento, Sim, para nossa vida, para a né? Se nossa a gente não vida. tiver essa conexão, a gente fica sem lugar, a grande constelação do universo, cada um no seu pedacinho, sendo aquilo que você precisa ser, a engrenagem perfeita. Perfeito. Eu me conecto à sua alma, nós nos conectamos às almas das pessoas e todas as nossas almas estão juntas e unidas com o mesmo propósito. Amém. É isso aí, Muito amém. obrigada. Obrigada, Andressa, querida. Um beijo grande Até a para próxima, você. gente. Obrigada a todo Beijo. mundo. Um beijo Tchau, tchau. grande para vocês. Gracinha. Um beijo. Beijo. Tchau, Tá tchau. dando beijo, tá mandando beijo, ó. Manda beijo. Gracinha. Tchau. Oi, lindeza. Você também tá Tchau. participando, é? Ela arrancou todos os pituchinhos da cabeça. Fica com Deus. Um beijo. Com Deus. Tchau. Tchau.